Todos juntos, a glória do Senhor. A glória do Senhor Habitará em nossa terra. mais uma vez, a glória do Senhor, toda a igreja. A glória do Senhor Habitará em nossa terra. a glória do Senhor. A glória do Senhor Habitará em nossa terra. habitará em nossa terra. Irmãos, até o dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Eu vou ler de novo porque aqui estará a base da minha pregação nesta noite. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, você que está com a sua Bíblia, capítulo 3, versículo 15 e 16. Irmãos, até ao dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Repete comigo, mas todas as vezes que o coração se converte ao Senhor, o véu é tirado. Meus queridos filhos e filhas, se nós não compreendermos estes dois versículos, a liturgia de hoje não fará sentido nenhum para cada um de nós. Nós estamos celebrando a 10ª semana do tempo comum, e depois de um tempo ouvindo as leituras do período pascal, nós voltamos para este tempo, que é um tempo onde nós vamos ver a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo se revelar para nós no ordinário da nossa vida. O tempo comum é chamado de comum, não porque ele é menos importante, mas porque nós vamos ver a ação da glória de Deus, da graça de Deus, na nossa vida extraordinária, cotidiana. E hoje Jesus traz para nós uma situação do cotidiano, e de modo especial, uma realidade do cotidiano que é a grande responsável para que haja entre os casais, porque hoje nós estamos falando sobre relacionamentos, aproveitando a data de hoje, Dia dos Namorados, uma das grandes feridas que tem destruído os relacionamentos, que tem destruído os casamentos, que tem destruído os namoros, é justamente o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. E por isso nós começamos com São Paulo nos dizendo que não adianta, se não existir conversão do nosso coração, o véu vai continuar sobre os nossos olhos. Somente a graça da conversão é capaz de tirar o véu que está sobre os nossos olhos, para que nós consigamos enxergar com clareza aquilo que nós não conseguimos enxergar, porque o véu do pecado não nos permite. A situação do cotidiano que nosso Senhor traz hoje é uma situação que todos nós vivenciamos. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. E aqui nós precisamos fazer um resgate. Qual é a lei dos fariseus e dos mestres da lei? Precisamos lembrar que no tempo de Jesus existiam vários grupos religiosos. E os fariseus eram um dos grupos religiosos da época de Jesus mais fortes. O que os fariseus entendiam? Que nós só conseguimos agradar a Deus se nós vivemos a observância da lei sem nenhum desvio. A lei precisa ser vivida tal qual ela está escrita. São pessoas fundamentalistas, ou seja, por serem conhecedores de todas as leis de Israel, e veja que não eram poucos preceitos, eram 613. É tão bom ser cristão, não é? Porque
Olha que beleza. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a gostar de você. Fala para ele. Fala para ele, os judeus são 613. Fala, os judeus são 613 preceitos. Nós cristãos temos os 10 mandamentos. E Jesus resumiu os 10 em 2. Fala para ele, se você não viver isso, você merece surra. Fala para ele, não é? Olha como Jesus facilitou nossa vida, de 613 para 10 e de 10 para 2. Olha que beleza, não? Mas veja que os fariseus, então, eles entendiam que eu só agrado a Deus se eu fizer a lei ser cumprida. Eles não estavam errados. E nosso Senhor vai dizer isso, eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar à lei de Israel o seu pleno significado. E qual é o significado da lei? Vamos lembrar daquela situação que muitas das vezes nós vamos ver no Evangelho, quando Jesus está entrando na sinagoga no dia do sábado, e ele cura aquelas pessoas que precisam de cura, e aí os fariseus ficam escandalizados porque no sábado não podia fazer nada. O que Jesus disse lá naquele episódio? Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem. Ou seja, a lei só tem sentido se ela estiver a serviço daquele que é maior do que a lei, que somos nós. Eu e você, aos olhos de Deus, valemos muito mais do que a lei, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então a lei deve nos levar ao quê? Início da homilia, a conversão do coração. Se eu não conheço a lei, eu não vou conseguir viver de acordo com a vontade de Deus. Mas o fundamento da lei não é o cumprimento da lei pela lei, porque pode ter muitas pessoas, e talvez você conheça muitas pessoas, que cumprem a lei uma belezinha, mas que não converteram o coração. Elas vivem bonito para os outros, mas dentro delas, elas continuam um sepulcro caiado. Dentro delas, elas continuam sendo pessoas más. Por fora, a bela viola. Então, Jesus está dizendo para mim e para você, a nossa justiça precisa ser maior que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Ou seja, nós precisamos entender que a lei só vai ter sentido se ela nos levar à experiência da conversão. E a grande graça que a conversão quer nos trazer é a nossa salvação. E por quê? Para a conversão, a salvação é o objetivo. Então eu preciso entender que tudo que Jesus vai me pedir depois tem como finalidade que eu seja salvo. E a situação do cotidiano que hoje Jesus traz, e que eu disse para vocês, eu estou insistindo na questão da conversão, para que você possa entender, porque quando eu falar do tema, você vai perceber o quanto é difícil para as pessoas viverem isto. Por quê? Não porque elas não sejam capazes, mas porque elas não se converteram. E sem conversão não é possível de dar o que Jesus nos diz hoje, que nós precisamos dar o perdão aos nossos adversários. Procura reconciliar-te com o teu adversário. Ou seja, dê o perdão. E é por isso que eu digo que este é um tema presente no nosso cotidiano, presente na nossa vida, e que infelizmente tem sido a grande brecha onde o demônio tem entrado para destruir os casamentos, para destruir os relacionamentos, para destruir a experiência do amor entre as pessoas. Não adianta. Não existe relacionamento sem ferida. Repete isso comigo. Não existe relacionamento sem feridas. Porque amor não é sentimento. Amor é a capacidade de dar a vida. E dar a vida significa sofrimento, significa morte, e morte de cruz. Ninguém tem maior amor no mundo do que aquele que dá a vida por aquele que ama. Jesus é a prova disso.
Então não existe relacionamento sem ferida. E é por isso que a maioria das pessoas estão vivendo em cárceres emocionais. Porque estas pessoas estão iludidas por uma ideia esquizofrênica e mentirosa dos dias de hoje, que é possível você se relacionar e não se ferir. Preste bem atenção. Este relacionamento não existe. Tem um monte de pessoas que estão solteiras. Por quê? Estão esperando o príncipe no cavalo branco. Olha para quem está do seu lado e fala: me ajuda a gostar de você. Fala: o príncipe não vai vir no cavalo branco. Ele não vai ser fortão, todo malhadão. A princesa não vai descer, jogar as tranças Rapunzel. Isso é só no conto de fada, meu filho. Pode ser que seu príncipe venha num jegue, barrigudo e desdentado. Mas é o seu príncipe. Pode ser que a sua princesa nem cabelo tenha, mas ela vai vir. Porque é ela que o Senhor sonhou para você. Então tem pessoas que estão vivendo uma ideologia do amor que não tem nada a ver com o amor cristão. Até porque no amor cristão, nós não namoramos com um pedaço de carne, nós namoramos com um propósito. Você não olha para a pessoa e não escolhe a pessoa e não elege a pessoa porque ela é um violão. Até porque, olha para quem está do seu lado e fala: a lei da gravidade chega para todo mundo, viu? Chega para todo mundo. E eu sempre digo para os meus jovens: quer saber como sua namorada vai ficar? Olha para a mãe dela. Quer saber como seu marido vai ficar? Olha para o pai dele. Então, repete comigo: desce do carrossel, Barbie. A vida humana é real. Ela não é um conto de fadas. As pessoas esqueceram disso. E por isso que hoje namoro não dura. Casamento não dura. Porque as pessoas não estão prontas para isso. Hoje, e eu constato isso porque estou padre há 8 anos, faço 8 anos agora dia 1º de julho, de padre. Sou diretor espiritual de famílias, lido com casais, desde os namoradinhos, namoridos, até casais com mais de 50 anos de casado, e eu posso dizer com todas as letras: hoje os relacionamentos não duram, porque nós estamos casando pontes e poços de carência. Nós estamos colocando o véu do sacramento sobre meninos e meninas mimados, que não estão prontos para o sacramento. E porque não estão prontos para o sacramento, não estão prontos para o amor, eles acham que estão prontos e se casam sem estarem prontos, e depois vão achar que eles estão lidando com a mamãe e com o papai, vai bater o pé quando a coisa não for do jeito dele, não vai querer mais ficar casado, porque não foi do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Olha para quem está do seu lado e fala: me ajuda a gostar de você, hein? Então não adianta, se não houver conversão, e por isso que eu estou sistematicamente batendo nessa tecla da primeira leitura: o véu só é tirado quando há conversão. E para que haja perdão, para que você viva uma vida a dois, edificando sua casa sobre a rocha, e sobre a rocha que é Jesus, para viver uma experiência de amor, você precisa estar pronto para se ferir. Relacionamento é lugar de feridas, sim, porque relacionamento é lugar de conhecimento, e conhecer o outro pressupõe arriscar-se, e todo arriscar-se gera na gente ferida. Quando que a criança começa a ter condições de dar os primeiros passos? Depois que ela engatinha, cai e se machuca várias vezes. Na vida a dois, ninguém nasce sabendo ser esposo e esposa. Você vai se tornar esposo e esposa depois que está casado. Você vai viver ao lado da pessoa a vida inteira. Pode viver 50 anos, ou viver 54, 60, 70, e você vai morrer. A pessoa que está do seu lado vai morrer, e você ainda não vai conhecê-la totalmente. Porque cada um de nós somos um universo, nós somos um mundo. Quando se diz que se forma uma só carne, nós estamos dizendo que é uma junção de 2 mundos.
É uma junção de duas histórias. É uma junção de duas histórias, de duas famílias, e aí você acarreta com essa história e com essa família todas as alegrias, todas as tristezas, todos os traumas. Por isso que a vida a dois é uma vida de construção. Por isso que amar é morrer e sofrer. Por quê? Porque você elegeu esta pessoa também te elegeu, mas o sim que vocês dão diante do altar vai se confirmar ao longo da vida pela capacidade que você vai ter de morrer todos os dias para que o outro seja feliz. E os relacionamentos hoje não dão certo porque as pessoas estão juntas para serem e não para fazerem feliz. Elas já casam com a ideia de um amor egoísta, de um amor egocêntrico. Então, quem casa para quem casa para ser feliz e não para fazer o outro feliz, nunca vai ser realizado. E é por isso que você vê tantos casamentos aonde mesmo estando juntos, eles vivem como se fossem duas pessoas solteiras. Não dá liga, porque ele vai passar a vida inteira querendo provar e impor para ela a sua vontade. Ela vai passar a vida inteira tentando mostrar para ele que ele tem que fazer desse jeito. E como eu disse na semana passada, ninguém muda ninguém. Só pela graça de Deus, só pela graça do Espírito Santo. Quando os dois são capazes de ceder, o amor acontece. Por isso que os nossos avós diziam que dois bicudos, para que haja comunhão, para que haja encontro, é preciso que ambos os lados sejam capazes de perder. E num mundo em que não quer perder, onde a gente é treinado todos os dias só para ganhar, como que um casamento vai dar certo? Como que um relacionamento vai dar certo? Como que um casamento vai superar o drama da traição? Porque eu não vou normalizar aqui, não vou dizer que traição é normal. Se eu dissesse isso, eu estaria louco e não seria padre. Uma pessoa quando trai a outra, não é porque ela deixou de amar a outra pessoa. Quando uma pessoa trai a outra, é porque antes ela traiu Jesus. Eu vou repetir de novo, porque talvez você nunca ouviu isso. Infelizmente os meus irmãos padres não pregam essas coisas. Quando uma pessoa casada ou namorada trai a outra, não é porque ela deixou de amar a pessoa, é porque ela traiu antes Jesus. Porque aonde Jesus é o centro, aonde o amor de Jesus está em primeiro lugar, o fruto automaticamente desta experiência de amor se chama fidelidade. Só que para entender isso, é preciso ter o quê? E o que o diabo não é? Humilde. O diabo é o pai do orgulho. Então o diabo que quer ver a sua casa destruída, primeiro, ele laça o seu esposo ou a sua esposa e faz com que ele não tenha Deus no centro. E uma vez que ele não tem Deus no centro, ele vai estar à disposição de tudo aquilo que o mundo de hoje oferta para destruir a família, para destruir um relacionamento. Então ele vai se apresentar através do adultério, ele vai se apresentar através da pornografia, ele vai se apresentar através dos vícios, ele vai se apresentar das mais diversas formas. Se a pessoa está em Deus, ela vai ver, e na hora que chegar a tentação, o Espírito Santo, que eu falei domingo, que é aquele que nos santifica, ele vai apontar como um farol, perigo, não vai aí. E a pessoa que está em Deus, que vive uma vida espiritual, o Espírito Santo vai dizer, não vai aí, porque aí você vai se dar mal. Opa, ele não vai entrar nessa conversa, ele não vai abrir essa mensagem, ele não vai ceder essa tentação, porque o Espírito Santo vai dar a ele a indicação, não vai ali que você vai se dar mal. Agora, se a pessoa não está em Deus, ela está vulnerável, e aí ela não vai conseguir ser fiel a nada e nem a ninguém. O problema da fidelidade não é um problema de caráter, é um problema de conversão. Quem tem Deus no coração não trai. Um padre não deixa a batina porque não tem mais fé. Um padre deixa a batina porque antes deixou Jesus. Um religioso não deixa a sua consagração porque perdeu o sentido. É porque antes ele deixou Jesus. Um casamento acaba, não é porque acabou o amor. Mentira! Como acabou o amor, minha gente? Se você fizer uma reminiscência, um regresso, voltar atrás, você vai ver que houve amor.
Porque só Deus sabe o que vocês passaram para ficar junto. Tem gente que para ficar junto teve que brigar com o pai, com a mãe, com o mundo. Aí depois que se casa, por causa de uma noite, por causa de uma traição, vai jogar tudo isso no lixo? Todo o sofrimento que vocês viveram, o pão que vocês tiveram que amassar para conseguir ser família. Aí o diabo aparece, não perdoa, ele não te ama mais, ela não te ama mais, não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa, tá vendo? Olha aí, ó, você fez tudo e foi traído, e aí ele fica ali, por quê? Porque ele não está nem aí para você, ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com o seu namoro, ele quer acabar com o seu noivado, porque ele veio para dividir, ele não veio para unir. Padre, mas me machucou, essa traição me machucou, me feriu. Padre, é ruim ser traído. Quem aqui nunca foi enganado? Todos nós vamos ser traídos um dia. Todos nós vamos sofrer o amargor de termos sido preterido por outra pessoa. Porque isso nos faz saber o nosso valor. A gente só sabe o quanto a gente vale quando a gente é preterido. Não porque a outra pessoa vale mais do que a gente, mas porque quando nós somos preteridos no lugar de alguém, nós somos convidados a olhar no espelho e ver que o que nós valemos não está no critério do outro. O que nós valemos, nós recebemos de Deus. E Ele disse, você é minha imagem e semelhança, e este padrão de qualidade nenhuma pessoa no mundo pode te dar. Pode aplaudir, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, está entendendo? Ninguém vai poder te dar esse valor. Ninguém vai reconhecer isso. Por mais que seu marido te ame, ele não deu a vida por você na cruz. Por isso que Jesus disse, quem quiser ficar comigo, não pode amar mais ao seu marido e à sua esposa do que a mim. Porque o seu marido pode te enganar e ele vai. Porque ele é gente. Desculpa, dá uma batidinha aí nas costas de quem está do seu lado aí. Tem asa, tem asa, tem asa. Bate aí, acorda, reage. Tem asa aí, tem asa, sim ou não? Põe a mão na cabecinha, tem auréola aí? Tem auréola nessa pessoa? Tem. Agora dá uma beliscadinha, nesse frio é uma delícia. Dá uma beliscadinha, tem carne, tem osso aí? Tem sim ou não tem? Fala comigo, tem ou não tem? Que bom, porque eu pensei que você tivesse casado com um anjo. Porque às vezes vocês chegam para falar para mim, ai padre, eu estou pensando, padre, que eu acho que eu não quero mais saber do meu marido, da minha esposa. Por quê? Padre, porque eu estou decepcionado, ele fez uma coisa horrível comigo. Aí eu olho bem para a cara da pessoa assim, me dá uma vontade de falar umas coisas, mas eu não posso, porque eu sou padre. Sabe qual que é a vontade que dá de falar para essa pessoa? E todas as vezes que você trai a Deus, como você acha que Deus fica? Quando você peca, é com essa mesma cara lavada que você vai pedir perdão. E Jesus não fala, não vou te perdoar. E Jesus não diz, eu não quero você mais. E Jesus não diz, você não merece estar aqui. Diga para quem está do seu lado, a manga hoje tem que pôr um salzinho, fala para ele. Hoje está meio amarga a manga, não está? Não está docinha não, eu sei. Preste bem atenção nisso, meu filho e minha filha. Porque é assim que Deus nos trata. Eu não perdoo porque eu quero perdoar. Ninguém perdoa porque quer perdoar. Ninguém vai querer perdoar ninguém nunca. Por quê? Nós somos feitos de barro. E o barro do qual nós somos feitos, ele é povoado por um monte de verme chamado orgulho, vaidade, autossuficiência. Por isso que eu dizia, para entender a homilia de hoje, precisa de Só a conversão vai nos fazer aquilo que nós não queremos fazer. Você não tem que se sentir surpreso quando aquele que vive com você, que está ao seu lado, te trair e te enganar. Isso na verdade é o que nós somos. Nós somos falhos. Nós somos de carne e osso. E é isso que nós somos capazes de fazer sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus nós viramos bicho. Sem a graça de Deus nós viramos animais irracionais.
Por isso que a primeira leitura vai dizer: é preciso que vocês se convertam, para que o véu seja tirado, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor está a liberdade. Todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim somos transformados à sua imagem, pelo seu Espírito, com uma glória cada vez maior. Então olha que lindo que São Paulo está dizendo: quando nós nos convertermos, e o que é conversão aqui? Conversão não é um pôr roupa diferente, não é colocar uma cruz desse tamanho, não. Conversão vem do grego metanoia, que significa mudança de mentalidade. O que São Paulo está dizendo? Quando você deixar de pensar como o mundo pensa, o que o mundo vai dizer? E olha, eu vou dizer uma coisa: o mundo não está longe. O mundo talvez é aquela sua amiga do trabalho, amiga, que não é feliz na vida e que não vê a hora do seu casamento acabar também. Ela que fala mal do seu marido. E nunca, nunca leve os problemas da sua casa para o seu ambiente de trabalho. Nunca. O que é privado não é público. O que você tem que resolver em casa, você resolve em casa. Para de falar da sua vida no seu trabalho. Para de levar seu casamento, seu relacionamento para os lugares onde você não tem segurança de quem está lá, que é o seu bem. Porque tem gente que está esperando as suas más notícias para torcer pelo seu fracasso. Não seja tolo, não seja tola. Você tem que falar das suas dores com Jesus, com quem resolve. Não é com amiguinho, não é com coleguinha, que não vê a hora de você se estrepar, para dizer: está vendo? Está vendo? Eu sabia que ele não era tão santinho, que ela não era tão santinha. Os filhos das trevas são muito mais espertos que os filhos da luz. Abra o seu olho, meu filho e minha filha, para levar sua casa para o céu. Aprenda: o que é seu, é entre você e Deus. Não fique em grupinhos. Eu tenho uma grande preocupação. Vamos lá, um grupinho de casal, vamos lá, vamos sair juntinho. É o grupinho, isso, vai sair no grupinho lá. Daqui a pouco uma passa a perna da outra, uma pega o marido da outra, vira uma bagunça. Você não tem que ter grupinho para viver suas intimidades, porque você não casou com um grupinho, você casou com a sua esposa, cabra. Você casou com o seu esposo, minha filha. Você namora com o seu namorado, minha filha. Você namora com a sua namorada, meu filho. Esse negócio, tem que ser sempre casalzinho, gosta de sair em casal. Isso significa casais que não se suportam, que não tem assunto, querem se evitar, coloca amigo no meio. Diga para quem está do seu lado: a manga está bem docinha hoje. Não. Vamos fazer uma confraternização entre amigos? Vamos fazer. Mas vai ser rapidinho, tá? É um almoço. Esse negócio de grupinho que chega no café da manhã, fica o café da manhã, o almoço, fica a janta, aí dorme junto. Olha para quem está do seu lado e fala: quem avisa, amigo é. Visita é que nem peixe. Depois de algum tempo, se não der um jeito, o que acontece? Quem casa quer? Em casa, meu amigo. Tomem cuidado. Eu estou falando porque eu vejo isso, gente. Eu lido com isso todos os dias. E o grande instrumento que o Satanás está usando hoje para destruir casamentos, relacionamentos, é o infeliz do celular. Tem um monte de gente pecando por adultério virtual, mas ninguém confessa esse pecado. O que é adultério virtual, padre? O que o Evangelho diz? Se você olha para uma mulher cobiçando, você já caiu em pecado, já está adulterando. Padre, eu não consigo vencer a pornografia. Eu vou te dar uma dica. Quer anotar aí? Anota aí, anota na mente. Quando você estiver assistindo uma pornografia, pense que aquela atriz poderia ser sua filha. Pensa que aquele ator poderia ser o seu filho. Porque aquele ator e aquela atriz também tem pai e tem mãe. Como será que o pai e a mãe deles ficam ao saber que eles estão naquela situação, não de imagem e semelhança de Deus, mas de objeto? O dia que você pôr isso na sua cabeça, você nunca mais vai ter coragem de assistir uma bestialidade dessa. Então, meus filhos, precisa de conversão.
Não dá para a gente estar na igreja, passar pela igreja e continuar vivendo como vivem os israelitas até hoje. Irmãos, até ao dia de hoje, quando os israelitas leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Este véu tem que ser tirado da sua cabeça, do seu coração e dos seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero encerrar minha homilia falando para quem está solteiro. Um monte de gente hoje depressiva. Ai, padre, porque eu não tenho namorado. Ué, no dia do finado do defunto, você tem que estar com o defunto para comemorar o dia? Não entendo essas coisas. Um monte de gente falando que está triste hoje porque não tem namorado. No dia de defunto, você fica com o defunto abraçado? Diga para quem está do seu lado, não caia nessas bobeiras. Padre, mas eu quero ter alguém, eu não quero ficar sozinho. Preste atenção numa coisa. A primeira condição para ter um relacionamento que seja de acordo com a vontade de Deus é você ser de Deus. Enquanto você estiver procurando alguém sem antes ter encontrado a pessoa mais importante da sua vida, a sua busca vai ser fracassada. Na verdade, você acha que você precisa de alguém. Você não precisa de alguém, você precisa de Deus. No dia que Deus for tudo no seu coração, Ele que é o tudo, trará para você alguém que vai te fazer feliz. Porque você nunca vai ser feliz sem Ele. Porque vai chegar um momento em que, por que mais bonitinho que seja a pessoa que está do seu lado, ela vai morrer. Quem é que é casado? Levanta a mão para ver. Que beleza. Quem é que é namorado? Levanta a mão para ver. Namorado está aí, namorado está aí. Quem é solteiro? Levanta a mão. Quem sofre? Vai, os sofredores, aí. Olha aí, Jesus, dá um jeito. Santa Rita, das causas impossíveis. Preste atenção numa coisa. Preste atenção aqui no padre. Quem é casado, já decidiu quem vai morrer primeiro? Não decidiram ainda? É uma conversa boa para vocês terem durante o jantar. Porque vai chegar uma hora que vai morrer um, gente. Um vai ter que ir. E quando você ficar sozinho, você vai cortar os pulsos? Não, meu filho e minha filha. O amor te preparou para isso. Quando Ele está no centro, você vai viver como vive um Felipe Aquino. Quem conhece o professor Felipe Aquino? Viúvo há quase 15 anos. Aí perguntaram para ele, não, professor, o senhor não vai casar não? O senhor está novão ainda? Ele falou, não. Eu não sou homem de várias mulheres, eu sou homem de uma mulher só. E a minha mulher está com Deus. E um dia eu estarei lá junto com ela. Mas por que isso? Porque é um coração que se converteu a Deus. Um coração que se converteu ao Senhor. Aos solteiros, busque o Senhor. Seja de Deus, mas seja de Deus de verdade. Não seja um solteirão mequetrefe. Tem uns meninos aqui na paróquia que tem vontade de dar uns tapas. Os cabras são ruins de chaveco. É umas conversinhas tão mole. Eu tenho que ensinar, mas eu não posso mais. Vocês estão vermelhos aí, vocês dois. Antigamente nós íamos para a festa das igrejas, não é? Colocava um perfume, se arrumava, né? Escovava o dente. Os cabras chegam com a boca podre para servir na missa, meu. Não vai arrumar namorada nunca. Antigamente nas festinhas de igreja a gente não via a hora de ter a festinha, né? Para aquela ali, né? Hoje em dia, um bando de bobão. Todos os meninos, tudo junto. E as meninas lá. E os caras falando, você viu aquele jogo lá, cara? Você viu o futebol? Mas eu vou dar um curso, viu? Eu vou dar um curso para eles. Mas o que eu quero dizer a vocês, meninas e meninos, amem a Jesus em primeiro lugar. Quando Jesus for o centro, Ele não vai deixar vocês caírem em cilada. Porque é preferível você estar solteiro do que você estar num relacionamento abusivo, do que você estar num relacionamento que não é de acordo com a vontade de Deus. Um dia, uma jovem estava num baile. Preste atenção, agora é com os jovens, principalmente com os solteiros. Lá na França, em Ars, na terra do cura d'Ars. Ela era de igreja. E ela estava na igreja, vivia na igreja. E ela um dia resolveu ir para o baile.
E São João Maria Vianney já tinha dito: jovem meu, não anda em qualquer lugar. Jovem meu tem que andar na linha, tem que ser de Jesus de verdade. Porque se não for de Jesus de verdade, não tem bênção. Só que a jovem falou assim: eu acho que não tem problema eu ir no baile só uma vez. Diga para quem está do seu lado: o diabo não precisa de 2 chances. Um aparelho para você queimar ele, você precisa de 2 chances? Se ele é 110, você põe no 220, o que acontece? Ah não, é o contrário, né? Não, é isso mesmo. Se é 110, você põe no 220, o que acontece? Tem a segunda chance? O diabo não precisa de 2. Uma só basta para ele colocar a sua vida em xeque. E ela resolveu ir então para o baile. E ela foi para o baile. E aí ela percebeu, lá no baile, todos os rapazinhos vinham e tiravam uma amiguinha dela e não tirava ela. Aí vinha outra e tirava outra e não tirava ela. Tirava outra e não tirava ela. Ela passou a noite inteira no baile e nenhum rapazinho se aproximou dela. Ela voltou para casa destruída. Voltou para casa chorosa, dizendo: eu sou feia, eu tenho algum problema, ninguém olhou para mim, ninguém me tirou para dançar. Só que aí a consciência, o que acontece com a consciência quando você faz uma coisa errada? E ela falou: vou falar com o padre Vianney. E ela foi falar com o padre Vianney. Só que o padre Vianney tem um dom que eu estou pedindo para Deus. Ele ainda não me deu, mas ele vai me dar. O que o padre Vianney tinha de dom? Um dom chamado ciência infusa. O que é ciência infusa? Você chegava no confessionário, você se ajoelhava. Na hora que você se ajoelhava, o Espírito Santo já começava a falar todos os seus pecados para o padre Vianney. Todos. Aí ela se ajoelhou, se confessou. O padre Vianney ficou quietinho, ouviu a confissão. E ele disse: só isso? Ela disse: só. Ele falou: não. Na verdade você não veio aqui por causa desses pecados. Na verdade você veio aqui porque você ficou triste, né? Porque naquele baile ninguém te tirou para dançar. Aí ela começou a chorar. Ele disse: sabe por que ninguém te tirou para dançar? Porque o seu anjo da guarda te livrou. Todos aqueles estavam sob o efeito de demônios que naquela noite tiraram a virgindade daquelas moças, acabaram com a pureza delas. E o Senhor ouviu quando você se entregou toda para Ele. E o que Ele está preparando para você é muito melhor do que aquilo que estava naquele baile. Pode aplaudir, porque o nosso Deus é lindo. Está entendendo? O que é seu, Deus só vai te dar quando Ele for o centro da sua vida. Tu és o centro, Frei Gils, prepara para a gente rezar. Então, o que é seu, Deus só vai te dar quando Ele for o centro da nossa vida. Para que haja conversão no nosso coração, para que o véu seja tirado, é preciso que Ele seja o centro. Quando o Senhor for o centro da sua vida, você não vai mais cair num relacionamento abusivo. Você não vai mais ser dependente emocional de ninguém. Você não vai mais viver tentando provar as coisas para as pessoas. Você não vai mais ser refém dos seus sentimentos. E nesta noite Jesus te trouxe para essa missa para isso. Vai ficando de pé. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Cadê meu bastão? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. E nessa noite, deixe que o Senhor possa fazer com que você tenha clareza de tudo o que nós rezamos até aqui. Que o véu seja tirado, que os seus olhos possam ver, que os seus olhos possam enxergar aquilo que precisa ser enxergado, que os seus olhos possam ter clareza de todas as realidades que precisam de libertação. Eu não sei como está o seu coração,
Eu não sei como foi até aqui a sua história com amor. Dá retorno para mim, por favor, aqui. Pode aumentar meu volume. Eu preciso que você nessa noite se abra à verdadeira experiência da cura e libertação. A cura e a libertação acontecem quando há primeiramente a cura interior. E nesta noite o Senhor quer curar você, primeiramente das decepções que você sofreu na área dos relacionamentos. Casamentos que não deviam nunca ter acontecido, mas que aconteceram, e que gerou na sua alma grandes traumas, grandes feridas, violências que você sofreu, físicas, psicológicas, violências que você sofreu na sua dignidade como mulher, violências que você sofreu na sua dignidade como homem. O Senhor nesta noite quer ir aí, na área dos seus afetos, para curar a raiz do seu coração, porque ninguém é capaz de se dar se não se pertence. E nesta noite o Senhor quer que você se pertença. Ele quer curar você a partir de dentro. Ele quer curar as suas profundezas. Lá na sua primeira experiência, lá no primeiro dia em que alguém se aproximou de você com um olhar diferente. Eu não sei como esta pessoa te abordou, eu não sei como esta pessoa te tocou, talvez essa pessoa até te feriu. E Jesus quer voltar lá no primeiro encontro, para fazer com você um caminho de cura, para te amar. O Senhor quer tocar o seu coração, você que foi traída, você que foi traído, mas que continuou lutando pelo seu casamento. Mas até hoje há um ranço dentro de você, até hoje há dentro de você uma desconfiança, até hoje você não conseguiu se abrir de novo, e até tocar o seu ente querido, seu esposo, sua esposa, parece que o toque não é mais o mesmo. Você se sente agredido, agredida, violentado, violentada. Deixa o Espírito Santo agora combater este sentimento, que não é real, é demoníaco. Porque o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele quer libertar você, porque esse casamento que você está lutando por ele é de Deus. E é por isso que há tantas provações para você se manter casado e casada. Porque a vocação ao matrimônio é uma vocação à cruz. Quantas vezes você pensou em desistir? Mas nesta noite Jesus está batendo nesta tecla, porque Ele quer curar o seu coração. E o Senhor está falando com casais de namorado. Vocês estão vivendo já uma vida sexual antes do casamento. Desculpe, meus filhos, mas o namoro não é tempo disso. E se você quiser edificar a sua casa sobre a rocha, saia desta vida de fornicação. Não há como servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou você serve aos prazeres da carne e ao seu príncipe, que é o demônio. Se você deseja viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, assuma com Ele hoje este compromisso de viver castidade, de viver santidade. Porque se for assim, deixa eu dizer a você, você está patinando nesse namoro. Faz anos que namora e que não surge a palavra casamento. E deixa eu te dizer por que não surge. Porque o diabo está cevando vocês no licor do pecado, e vivendo já como casados. Para que casar? Em nome de Jesus, o Senhor quer te libertar disso, porque isso tem feito com que a vida de vocês esteja estagnada. Financeiramente não há progresso, profissionalmente não há progresso, e não há progresso porque Deus não pode abençoar o que está errado. O Senhor está convocando você, namorado, namorada, que estava vivendo deste jeito, a assumir diante do altar do Senhor este compromisso nesta noite de viver castidade, sim. Porque infelizmente aqui eu preciso te pedir perdão em nome da igreja, porque você foi se confessar com irmãos meus que disseram que não tem problema. Se tem amor não tem problema. Tem problema sim. O que é do casamento só se vive depois do sacramento. Antes disso não se vive. Meu filho e minha filha, assuma Jesus, coloque Ele no centro da sua vida, e você vai ver que portas vão se abrir.
O Senhor me mostra namorados aqui que estão vivendo assim. Você é formado numa área, mas nunca conseguiu trabalhar nessa área. E Jesus está dizendo: assuma a castidade, e eu vou te pôr numa multinacional, porque eu vou abrir a porta para você, para que você entenda que quando eu sou o centro, tudo prospera, tudo dá certo. Em nome de Jesus, vai erguendo os seus braços e vai dizendo: Senhor, me ajuda. Eu não ouvi. Aí erguendo os seus braços e diga: Senhor, me ajuda. Eu não ouvi. Senhor, me ajuda. Ele quer ouvir a sua voz. Senhor, me ajuda a sair deste lugar de uma vida cristã mais ou menos. Senhor Jesus, me ajuda a assumir de verdade o seu senhorio. Eu quero te pôr, Jesus. Não ouvi. Tem que ter força, gente. Abra sua boca, é oração. Você não veio assistir, você veio participar. Reza com autoridade: Senhor Jesus, eu preciso sair deste lugar do pecado. Eu preciso assumir nesta noite o seu senhorio. Seja Senhor do meu coração. Seja o Senhor da minha vida. O meu primeiro amor. Diga comigo: o meu primeiro amor. Seja o meu primeiro amor, Jesus. E se o Senhor for o meu primeiro amor, todos os outros amores da minha vida darão certo, porque eles nascerão da verdadeira fonte. Jesus, converte o meu coração. Mas fala com sinceridade: Jesus, converte o meu coração. Jesus, converte o meu coração. Erga os seus braços, feche os seus olhos. Não importa quem está do seu lado, gente. Não há como nós vivermos uma experiência com o Espírito Santo enquanto nós estivermos presos ao que os outros vão pensar. Quem está do meu lado esquece. Agora é você e Deus, é você e o Senhor. Erga os seus braços e coloca na presença dEle. Vamos cantar este louvor. Vamos cantar com a nossa alma, com a nossa vida. Entregue tudo para Ele, com seus olhos fechados. Pensa em tudo que você está cantando, porque enquanto você canta, Deus vai te libertando. Enquanto você canta, o Senhor vai trazendo a você bálsamo. Enquanto você canta, o Senhor vai libertando o seu coração e trazendo para você a novidade desta noite, que é o senhorio de Jesus. Eu quero te louvar. Quero te louvar, te engrandecer, canta, e proclamar tua vitória em mim. Firme ministério, firme, marca bem. Ser todo teu, força. Ser todo teu é o meu prazer. Diz isso para Jesus, força. É o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei aonde fores, Senhor. Mais uma vez, eu quero te louvar. Canta para Ele isso. Quero te louvar, te engrandecer. Declara esta verdade. E proclamar tua vitória em mim. E proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu. Canta isso para Jesus, força. Ser todo teu é o meu prazer. É o meu prazer, Jesus. Eu preciso descobrir esse prazer. Ser só do Senhor e de ninguém mais. Te seguirei aonde fores, Senhor. Te seguirei. Ergue os seus braços o mais alto que você puder. Declara isso. Tu és o centro, força. Tu és o centro da minha vida. És a razão. És a razão da minha alegria. Não quero tirar. Quero tirar os meus olhos
Quero que sejas o centro, Senhor. Que sejas o centro, Senhor. Mais uma vez, Tu és o centro, força. Tu és o centro, Da minha vida. és a razão. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas Quero que sejas o centro, Senhor. da minha vida. Da minha vida. Braços erguidos. Eu quero ouvir você cantar. Tu és o centro, és a razão. Não quero tirar quero que sejas todos juntos. Tu és, força. E Tu és o centro. Ataca ministério, bateria, baixo, violão. Ataca, ataca, ataca. Isso, com força, com autoridade. Não quero tirar os meus olhos de Ti. Quero que sejas, Senhor. Quero que sejas o centro da minha vida, do meu coração, da minha vida. Dá-me o centro. Vamos nos preparar para declarar que não vamos mais tirar, Jesus, os nossos olhos de Ti. Sim, Jesus, não mais, Jesus. Nós queremos mais da graça de Deus, mais da unção do céu. Não vou mais tirar. Erga os braços, declara isso. Eu não vou mais, força, vai, não. E não vou mais tirar os meus olhos de Ti, os meus olhos de... Vou me apaixonar, vou me apaixonar outra vez. Diz isso para Jesus, que o meu viver, Senhor, que o meu viver seja para Te adorar. Seja para Te agradar. Nada mais, Senhor, nada mais vai ocupar meu coração. Não vou mais tirar os meus olhos de Ti. Canta isso para Jesus. Eu não vou mais tirar os meus olhos de Ti, Senhor. Converte o nosso coração. Dai-nos unção, Senhor. Nós precisamos disso. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, diz para Ele, que o meu viver seja para Te agradar. Seja para Te agradar. Nada mais vai ocupar o meu coração, nem as tristezas, nem as mágoas, nem os ressentimentos. Só vocês, Tu és o centro. Canta. Quero que sejas da minha vida, da minha vida. A imagem que o Senhor me traz é justamente essa: um coração cheio de espinhos. E na medida em que você foi cantando, Jesus foi tirando os espinhos. Um espinho chamava decepção, o outro espinho chamava traição, o outro espinho chamava falta de perdão. Respira profundamente, sinta como você está mais leve. Mais uma vez. Outro espinho é o espinho da desconfiança. Outro espinho é o espinho da tristeza.
Outro espinho é o espinho da falta de fé. Outro espinho é o espinho da frieza. O Senhor me mostra que tinham pessoas que estavam vivendo um relacionamento. É como se você tivesse se transformado numa pedra de gelo. Nada mais te emocionava, nada mais te sensibilizava. Ter ou não ter a pessoa do seu lado era indiferente. O Senhor está tirando esse espinho de dentro de você. O Senhor está tirando o espinho do coração de pessoas que fizeram votos secretos, dizendo: eu nunca vou ser feliz, nada dá certo na minha vida. O Senhor está dizendo para você que na hora certa, quando Ele for o centro da sua vida, Ele vai trazer a pessoa que você merece. Você se aventurou, você se entregou, você foi usado, usada, mas o Senhor está curando o seu coração nessa noite. Ele está derramando o bálsamo dele sobre o seu coração, curando todas as feridas. E ao longo desta Eucaristia, ao comungar e depois ao tocar o Senhor que vai passar no meio de nós, Ele vai dar os pontos, Ele vai cicatrizar esta ferida. Embora as cicatrizes fiquem, preste atenção, embora as cicatrizes fiquem, o seu coração sairá daqui mais forte nessa noite, porque Ele está curando você. Diga comigo: obrigado, Jesus. Eu aceito esta cura, Jesus. Eu aceito esta cura, Jesus. Cura totalmente, Jesus. Cura totalmente, Jesus. As áreas conhecidas As áreas conhecidas e desconhecidas do meu coração. do meu coração. E nesta noite fria do lado de fora, você já está com o seu coração aquecido. Então dê um abraço em quem está do seu lado e diga: o Senhor ama você. Diga para Ele. Isso. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Faz assim comigo: eu selo o meu coração. Eu selo o meu coração. Eu selo o meu coração Eu selo o meu coração com o selo do sangue de Jesus. com o selo do sangue de Jesus. A partir de hoje, A partir de hoje, o meu coração o meu coração tem dono, tem dono. e este dono é Jesus. E este dono é Jesus. E só Jesus E só Jesus pode dividi-lo pode dividi-lo com quem Ele quiser. com quem Ele quiser. Pode esperar que daqui para frente, quem está solteiro, ó, Deus vai mandar a pessoa certa. Pode sentar e vamos fazer o nosso ofertório, pedir ao Senhor que nos dê a graça da sua bênção. E olha, eu quero dizer a vocês,